Tudo bem, pessoal? Boa noite. Como vocês sabem, eu sou o professor Heitor e aqui do meu lado está o Natanael, também professor de Sociologia. Aqui, então, hoje a gente vai trabalhar um tema super legal, que é o que é democracia, né? Que é um tema que pode cair na sua prova, no seu vestibular, no Enem, no PAS aqui no Distrito Federal, quem vai fazer seleção para a UNB, né? A democracia é um assunto muito discutido nos temas na contemporaneidade, porque, de um lado, né, tem gente que não acha que isso é um valor, e de outro lado tem muita gente que acha que isso é um valor importantíssimo. Então, o que é? Né? Tem até aquela música, né? Nunca vi, não comi, só ouço falar, né? Então, a gente está usando uma obra, é bom falar, sempre é bom falar, né? Uma obra com apoio da ABEX, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, da editora Café com Sociologia. Ela foi liberada esse ano, é uma edição de 2021, então atualíssima sobre os conceitos, a importância do tema que a gente vai tratar hoje. E o livro chama-se Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Ciência Política. E quem é organizador dessa obra é o Cristiano das Neves Bodar. Tá bom, gente? Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas. Vamos começar aqui com os conceitos de antropologia de forma geral, né? E aí o nosso colega aqui vai continuar, tá bom, gente? Bom, primeiro que a gente tem que ter uma ideia de Estado para falar sobre democracia, né? É lugar comum falar de democracia a partir da Grécia, e falando onde as pessoas se reuniam na ágora para debater diretamente temas da cidade, mas sem a ideia da construção de uma associação, né, que a gente chama hoje de Estado, a gente não pode discutir regime de administração da coisa pública. Então, para ter a Ágora, tinha que ter Atenas. E para ter democracia, tem que ter Estado. Eu gosto de dar um exemplo muito legal nas minhas aulas, que é assim. Imagina que as pessoas moram num prédio. Tem gente que, sei lá, gosta do som mais alto, tem gente que gosta tem cachorro, tem gente que, enfim, namora até mais tarde, e tem todo tipo de situação. E isso causa uma série de conflitos, né? Que não aconteceria se a gente morasse numa área rural, com casas afastadas umas das outras, né? Então, por isso, a gente precisa de ter uma administração mais presente para dirimir esses conflitos. E aí, então, a gente vai ter que eleger um síndico. Mas o síndico vai administrar o quê? O condomínio, e o condomínio vai representar para nós, então, uma associação de moradores, né? Quem mora no prédio B é associado do prédio A? Não é. Então, ele vai poder, quem mora no prédio B não vai poder votar na eleição do prédio A, né? E quem mora no prédio A, então, é morador, não é só morador, mas é associado dessa associação de moradores. Porque se não for associado, não vai poder votar para síndico. Então, é um morador de segunda categoria. Ou de primeira categoria pode votar, por exemplo. Né? Imagina aqui também, quem está morando lá pode votar, mas não pode ser eleito. Aí já tem um cidadão aí que também não tem direitos plenos, né? Apesar de morar lá. E aí, então, quer dizer que a gente tem gente que pode votar e ser eleito, tem gente que só pode votar, e tem gente que nem vota e nem pode ser eleita. E a gente vai imaginar que dentro daqueles que podem votar e ser eleitos são aqueles ali que são mais chegados do síndico que foi eleito, né? Bem chegado, né? São dos apartamentos maiores, da cobertura, né? Agora a gente vai pegar esse exemplo e mudar para a nossa sociedade. Vamos pensar na nossa sociedade. A gente pensa, então, o prédio é o território do Brasil. Os moradores é o povo do Brasil. E a nossa democracia é ali onde a gente vota, ou é o regime, vamos colocar outros termos, né? É o regime lá da associação de moradores. Porque para eleger o síndico tem que ter um regimento interno do prédio, não tem? Que as pessoas vão ter que construir. Talvez só os eleitos, né, através daquele sistema que a gente já conversou. E na sociedade brasileira, como a gente vai trazer para agora, por exemplo, imagina que esse regimento do prédio a gente vai chamar de Constituição. Então, a Constituição seria o regime de participação social das pessoas, o contrato social das pessoas para
decidir os direitos e deveres de quem mora no Brasil. O regimento interno lá do prédio vai definir quem vai fazer, quem vai votar, quem não vai votar, como é que vai se resolver o conflito, né? Será que todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres? Como é que vai ser isso? Então, no regime brasileiro, quando a gente fala, por exemplo, no pós-independência, no Brasil Imperial, né, a população negra não podia votar. As mulheres tampouco. E aí, também, quem podia votar eram homens brancos, maiores de 21 anos, e que comprovassem renda. Tinha que comprovar renda, tinha que ser industrioso, empresário, né? Então, vamos lá. O dono da Gerdau, o dono do Itaú, do Bradesco, se a gente trazer para hoje, podia votar. O funcionário não podia votar. Era mais difícil. Se ele pudesse votar, ele não poderia ser eleito. Então, o deputado aí dessa nossa do começo do Brasil, ele era empresário, né? E o eleitor, ele podia talvez ser o funcionário, depende. E aí a população negra, que hoje a gente tem os terceirizados, os entregadores de app, né, entregadores de aplicativo. Esse pessoal, por exemplo, né, que trabalha nos serviços manuais, terceirizados e trabalho informal, seria a população lá do Brasil Império que teria que não poderia votar naquela época, né, as mulheres. E aí a gente vê que na história isso foi se alargando. A participação das pessoas foi se alargando porque é uma coisa imanente do ser humano se entender igual ao outro. Né? Imaginam duas crianças e o pai dá um presente para uma e não dá para outra. A outra vai ficar chateada, né? Então, as pessoas se entendem como iguais. Todas as pessoas nascem iguais e livres. Então, portanto, quem era escravizado entendia que não podia ser escravizado. E quem não podia votar, entendia que tinha que votar. E aí, a partir desse processo todo, esse regime que vai administrar o nosso grande prédio, nesse grande edifício chamado Brasil, né? Esse regime vai se alargando. As pessoas começam a participar mais da vida política do Brasil. Aí quer dizer, professor, que sempre as pessoas vão conseguir participar mais? Nem sempre. Por exemplo, quando o Brasil saiu do Império, os analfabetos já não podiam votar. Já na Revolução de 30, a gente teve uma Constituição de 34, mas em 37 se instaurou o Estado Novo. E aí já não podia mais ter eleição. Então quer dizer que isso vai e vem, depende do quê? Dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, gente, construídos à base do poder popular, dos operários, trabalhadores, negros e negras, mulheres, LGBTs, né, tentam construir uma democracia mais inclusiva, né, para esses grupos, para as maiorias sociais. Já do outro lado, você tem os grupos nazifascistas, exclusivistas, racistas, que entendem que a sociedade tem que ser mais exclusiva, onde o número de eleitores, de votantes, ou de pessoas que podem ser eleitas são menores, ou que podem influenciar a decisão do síndico maior, que é o presidente, o Congresso, o Poder Judiciário, né? E aí, então a gente entende, lá na página 43, para quem está com o livro, o PDF está lá, gente, está disponível, viu? Está escrito que a democracia ela pode ser direta, vinculada, por exemplo, àquela experiência da Grécia que eu já falei. Ela pode ser também uma democracia representativa. Uma democracia representativa do tipo norte-americana ou brasileira, onde a gente elege deputado, deputada, que vai representar a maioria da população. Mas tem democracias mais participativas, que aí é a letra C. Isso pode cair, inclusive, nas provas de vocês. Eu vou mostrar uma diferença de democracia representativa para participativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição para presidente ela é feita por meio de colégio eleitoral. No Brasil, colégio eleitoral a gente só teve durante a ditadura, né, militar. Nos Estados Unidos, a maioria da população ela não conta para a eleição do presidente, ela conta indiretamente. Não é? Por exemplo, em 2016, quando o Donald Trump foi eleito, a sua contraparte, a Hillary Clinton, teve maioria absoluta dos votos, mas perdeu no colégio eleitoral. E assim o Donald Trump foi eleito na primeira vez em 2016. Né? E aí, aqui no Brasil,
o colégio eleitoral foi instaurado pela ditadura militar para eleger, né, indiretamente os militares apontados pela cúpula do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Então a gente percebe que a democracia ela vai e vem e vai depender dos movimentos políticos, da condição das forças políticas, né? Da correlação de forças entre as forças da sociedade, né? Se a gente falasse do prédio, nosso exemplo do prédio, entre, por exemplo, os moradores de kitnet e os moradores das coberturas, né? Por exemplo, dos apartamentos mais próximos do primeiro andar e do último andar, e assim vai, né? Então a gente tem a ideia de que a democracia surge, né, após a vitória dos pobres, dos trabalhadores, na luta pela participação social. Outra coisa também muito importante, naquilo que a gente estava falando, de que a democracia depende do Estado, porque a democracia é regime de administração da coisa pública. E o que é a coisa pública? É a ideia de comunidade. O Estado representa o comunitário, né? Ah, professor, mas, poxa, tem autores que falam que o Estado vai defender a burguesia, ou defende interesses A ou B, né? Então, existem variações, e a gente está, então, falando da democracia liberal. A democracia que a gente vive hoje é a democracia liberal. E se a democracia é liberal, ela variou no tempo e varia inclusive na localidade. No próprio Brasil, a gente teve várias experiências de democracia liberal ou de regime liberal. Então, quando a gente fica com a ideia de regime liberal, a gente consegue imaginar que ele é elástico. Ora ele é mais democrático, ora ele é mais autoritário. Vou dar um grande exemplo para vocês. A ditadura militar, ela era um regime liberal. O Bradesco existia naquela época, né? O Itaú existia naquela época. Grandes empresas foram beneficiadas durante a ditadura militar, mas era um regime que não permitia eleição para chefe de executivo, não perseguia sindicatos, movimentos sociais. Aí você tem, por exemplo, a democracia brasileira atual, a democracia liberal, com um orçamento participativo em Porto Alegre, onde as pessoas podem decidir onde o dinheiro da creche vai, onde o dinheiro do município vai, se vai para a creche, por exemplo, ou para financiar grandes empresas de ônibus, por exemplo, né? A partir daí, agora eu vou passar para o meu colega, para o Natanael, para ele continuar essa construção do regime político, que é a democracia liberal, né? Como eu disse a vocês, que varia no tempo, tá bom, gente? Olá, gente, tudo bem? Obrigado, professor Heitor, por me receber aqui. Vou falar então um pouco, trazer algumas contribuições sobre a ideia de democracia liberal e algumas coisas para a gente pensar sobre isso. Como o professor Heitor mesmo já comentou, né, a democracia, a interpretação, né, dessa democracia e tudo mais, varia muito de acordo com a perspectiva teórica, né? Os autores, diferentes autores vão pensar isso de diferentes maneiras, né? Alguns vão dizer que a democracia liberal, ela na verdade não é democracia, né? Ela porque quando diz de poder ao povo, o povo não tem poder realmente nesse regime. Tem autores que vão falar que não, que as pessoas têm, né, por meio de alguns critérios que têm que ser seguidos, o povo consegue manifestar o seu interesse e a sua vontade através das instituições, né? Entrando nesse argumento da democracia liberal, dela conseguir fazer isso, manifestar, né? Eu acho que é interessante que tem um aspecto desse processo que é muitas vezes ignorado nos debates, porque a democracia liberal, ela depende, né, por ser representativa, ela depende, também a democracia direta depende muito disso, mas a própria democracia representativa também vai depender, que é a informação. O acesso à informação de qualidade, à informação crítica, à informação não enviesada, é uma característica, e não só o acesso, né, mas a condição de ter ferramentas de saber diferenciar, às vezes, verificar uma fonte, ter agências que verificam fontes, muitas coisas, né, que vão contribuir para como a gente vai conseguir lidar com essa informação, são condições fundamentais para a existência de um regime de democracia, né? Então, porque se a gente pensa assim, se a democracia é um regime onde a vontade do povo é garantida, como que o povo vai conseguir manifestar sua vontade através de eleições se ele não tem instrumentos adequados para se informar sobre isso? Não é possível, né? Aí a questão é a seguinte:
vamos pensar um pouco no contexto brasileiro, né? Houve um tema que entrou muito em voga nos últimos anos, que virou objeto de estudo, virou no mundo todo e tudo mais, são as fake news, né? Que não são, na verdade, um fenômeno novo, né? Porque as mentiras políticas, né? Elas são um fenômeno que é já milenar, que acontece desde do início das disputas políticas, né? Já sempre houve mentira política, né? Mas a maneira como a fake news apareceu, as fake news apareceram, né? É uma coisa nova, porque teve um desenvolvimento técnico de meios de comunicação que não existiam até então. E aí isso gerou uma mudança no que estava colocado, né? Em que as fake news ganharam uma dimensão de essa forma de fake news que a gente veio a conhecer, né? Dessa desinformação de bots que repercutem informação falsa e é completamente falsa mesmo, não é informação distorcendo. Às vezes é invenções completas, né, que são espalhadas, né, a gente viu, tem vários casos, já foi julgado, tem uma CPI que tá parada sobre isso, mas já teve casos julgados sobre isso, né, de casos que foram demonstrados que era completamente falso e coisas assim. Mas as fake news vêm e desequilibram algo que estava ali colocado, né, o funcionamento da democracia liberal estava no momento de crise já, mas aí chegam com as redes sociais, as fake news e desestabilizam isso e a gente viu o problema que gera, né, a dificuldade de acessar a informação de qualidade. Porque as fake news, quando elas transformam mentiras declaradas, né, que não são interpretações diferentes, que são mentiras mesmo, em, em conteúdo de informação para as pessoas se informarem, você destrói os critérios de verificação e de verdade que a informação de qualidade pode te oferecer como cidadão querendo votar e fazer com que sua vontade seja manifestada no regime da democracia representativa, né? Mas não é como se o Brasil, antes disso, fosse perfeito, né? Como se antes das fake news não tivesse problemas, né, no acesso à informação. A gente sabe, né, que o Brasil é um país extremamente desigual, né? O acesso à informação é extremamente desigual, né? Mesmo o acesso ao conhecimento de leitura, né? De saber ler, de ser alfabetizado, não é uma coisa que todas as pessoas têm acesso. O acesso à internet é uma coisa que muitas pessoas não têm acesso, né? Então já há uma desigualdade nesse caso, né? Que já faz a gente pensar, né? Quanto daquilo que o professor Heitor trouxe conseguiu ser mudado até hoje, né? Muita coisa mudou, mas muitas das coisas permanecem, né? Então, isso que ele falou, né? Que antes você precisava demonstrar renda e tudo mais, tem a característica de raça também, você tinha que ser uma pessoa branca, um homem branco com renda, né? Comprovar propriedade. E muitas dessas coisas foram derrubadas, né, por lutas populares, mas muitas das desigualdades a que isso estava conectado se reproduzem até hoje, né? Então, por exemplo, né, uma notícia de 2018, né, 2/3 dos deputados eleitos para o Congresso foram de empresários e profissionais liberais, né, que isso já demonstra muito, né, como as permanências da desigualdade que se manifestam também hoje em dia, né? Mas desculpa, eu me perdi. O que eu ia comentar antes era que antes das fake news, né, os monopólios de mídia já no Brasil eram quem controlava a informação, né? E os monopólios de mídia no Brasil são de propriedade de poucas famílias, né? Um número minúsculo de famílias decidem praticamente todo a pauta, né? Tudo que vai ser comunicado nos grandes jornais, né? Então a informação que chega para a grande maioria das pessoas acaba sendo essa informação que pouquíssimas pessoas escolhem, né? E se a gente pensar que essas pessoas, elas próprias têm interesses políticos, a gente já começa a ver o problema disso, né? Então, a informação que a maior parte das pessoas recebem é decidida por pessoas que têm interesses políticos e que querem ver esses interesses manifestados nas eleições e no sistema de poder que está montado, né? Então, essas são algumas das questões que eu queria levantar e que é sempre fundamental a gente pensar, né? Porque se a gente fica no aspecto meramente formal da democracia, né, de poder votar, é um aspecto muito insuficiente para a gente pensar em termos das pessoas terem acesso às decisões realmente da sociedade, né, delas poderem influenciar os rumos da sociedade, né. Então, esse é um aspecto, né. Outros aspectos a gente precisa sempre estar tentando
procurar, né? O que seria necessário para que as pessoas pudessem manifestar mesmo a sua vontade, né? Para que as políticas do governo reflitam os interesses da população realmente. Pessoal, essa ideia de representação ou de participação na vida política do Estado, a partir do contrato social, tem uma cronologia. E aí, por exemplo, como falou Natanael, a ideia de interesse público e de informação, ou do interesse público na informação laica e verossímil, ela perpassa pela história da formação do regime democrático e da república. O regime da república é diferente do regime monárquico, né? Se a república ela é fundada, né, pelo mérito, pela ideia de mérito, pelo menos, né, pela ideia de liberdade, ou de administração da coisa comum, é, a gente tem essa ideia a partir do Maquiavel, né? Antes, com o regime monárquico, era a ideia de que alguém que dizia interpretar a vontade de Deus administrava a coisa pública a seu bel prazer. O Luís XIV disse, né? O Estado sou eu, né? E aí, ou seja, a interpretação dele de que Deus, a partir do direito natural, garantiu a administração da coisa pública a partir da vontade de um homem na Terra, né? Foi desmistificada para que as pessoas conseguissem, através da participação, construir a sua própria sociedade, o seu próprio bem-estar. E como disse o professor Natanael, muitas das vezes a injustiça ela se reestrutura e permanece na vida, na história, né? Então, se a gente tinha escravidão lá no século XIX no Brasil, hoje a gente tem fenômenos como o trabalho informal, né, o empreendedorismo, né? A gente tem esse fenômeno da terceirização, o trabalho por aplicativos, o capitalismo de plataforma, né? E aí, então, a construção da república, que é a ideia do mérito e da igualdade de oportunidades, tem que ser reificado, ressignificado o tempo todo. E por isso que a democracia é tão importante, por isso que deve ser um valor em si mesma, né? Porque se o Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, construiu a ideia do Estado próximo do povo, e daí a divisão também dos poderes para que não tenha concentração de poderes políticos na mão de poucos, a gente tem que usar esses instrumentos e aprofundar esses instrumentos para construir o quê? Uma república democrática de fato, né? A nossa Constituição, a Constituição de 88, garantiu, né, a possibilidades como o do orçamento participativo, do referendo, do plebiscito, né, não só das eleições, o direito à livre manifestação, né, e tudo isso para proteger a democracia e fortalecer a democracia. Alex de Tocqueville, por exemplo, entendia que o associativismo faz parte, né, da democracia. Um país que não respeite a livre associação entre as pessoas é um país pouco democrático. Então, hoje a gente tem iniciativas ecossocialistas, democracias deliberativas, democracias protagônicas, democracias plurinacionais. Existem vários tipos de democracia no mundo e boa parte delas, inclusive, dessas novidades que surgiram nos últimos tempos, né, no caso, vieram da Bolívia, da Venezuela e do Brasil, né, novos casos de sociedades que trazem para o ordenamento, para o regime político, a participação como um elemento fundante do regime democrático. Tá bom, gente? Para hoje era mais ou menos isso. Tem questões que a gente vai postar ali na plataforma, tá bom? Nathanael, você quer fazer suas considerações? Queria só agradecer mesmo pelo convite aqui de novo, agradecer a todo mundo que assistiu aí. É isso. Pessoal, muito obrigado, viu? Até a próxima.